Não caia nas mesmas armadilhas que a maioria cai na hora de construir. Eu sou Rodrigo Lisboa, sou sócio da Natália Possamay, nós somos a Poli Arquitetura e hoje a gente vai falar de erros recorrentes que as pessoas cometem e que as levam a ter prejuízo e dor de cabeça. Resultados diferentes requerem práticas diferentes, ou seja, se você quer ter um resultado diferente dos outros, não haja como eles agem. Se fazer obra como todo mundo faz desse certo, ninguém estaria reclamando de obra, ninguém ia estar reclamando de prejuízo, de perda de tempo, de estresse. Então, se você não quer passar por isso, fica atento nesse vídeo porque a gente vai falar desses erros e também sobre como evitá-los. Vamos falar agora de 4 dos principais erros que as pessoas cometem na hora de construir. E isso, leva a prejuízos, atrasos, etc. E só fazendo um parêntese aqui, preço, seja alto, baixo, dentro do seu orçamento, fora do seu orçamento, nada mais é do que reflexo e consequência de boas ou más decisões na hora do projeto e na hora da execução da obra. Então, controle. Falando nisso, o primeiro ponto, controle, é conte com um profissional. Se você conta com um profissional certo, se você conta com um profissional sério, dedicado a te entregar uma experiência diferenciada, você já está na frente de muita gente e você vai evitar muitos erros. Então, conte sempre com um profissional. Não contar com um profissional é o erro número 1 que as pessoas cometem. Ah, mas Rodrigo, eu chamei aqui o pedreiro que é da família, que é de confiança. Ok, eles são extremamente necessários. Sem os pedreiros a gente não faz nada. Só que o pedreiro sozinho também não faz nada. É mais ou menos como numa cirurgia. Você não tira todo mundo do centro cirúrgico e deixa somente o cirurgião. Vai dar problema. Você não tira todo mundo, incluindo o cirurgião, e deixa somente o enfermeiro. Vai dar problema. Então, você precisa de uma equipe na sua obra. Ah, mas será que isso não vai sair mais caro? Eu posso te garantir que ter um profissional na sua obra é mais barato do que o amadorismo, do que fazer sem controle. O Sinduscon já contabilizou isso, a gente já falou em outros vídeos, postagens no Instagram e tudo. Se você não segue a gente no Instagram, segue lá. Então, o Sinduscon já contabilizou isso, que uma obra sem controle, ela tem perdas de material que giram de 30% a 40%. Vamos trabalhar com um número redondo. Então, vamos supor uma obra que custaria seus 100 mil reais, somente para a gente trabalhar com um número redondo. Uma obra que, com o devido controle, cuidado, monitoramento e profissionalismo, deveria custar 100 mil, sem esse controle, ela começa a ter prejuízos e perdas de material que vai fazer com que você pague de 130 a 140. 30 mil, 40 mil é muito dinheiro para você jogar fora. Ah, mas como é que eu não jogo fora então? Controle. Você precisa de um profissional. Você não precisa de um profissional para cuidar da sua saúde? Para cuidar da sua casa também. É extremamente importante. Tanto da sua casa quanto da sua família, porque se você está cuidando da sua casa, você está criando um ambiente seguro para eles, saudável. Então, conte sempre com um profissional, isso vai te trazer muitos benefícios. Conte com profissionais sérios, profissionais bons. Pesquise no mercado, fale com o máximo deles que você puder para escolher bem, sem dor de cabeça, sem medo e ficar tranquilo. O erro número 2 é você comprar o terreno antes da hora. Ah, mas como assim, Rodrigo? Como é que eu vou construir se eu não tenho terreno? Tá, calma, vamos lá. Primeiro ponto, óbvio, você vai precisar de um terreno. Só que vamos supor que você compra um terreno perto de uma área verde, bonita, para escutar o canto dos passarinhos, ter aquela calmaria, silêncio, ok. Próximo de área verde, taxa de ocupação do terreno, que é quanto que você pode ocupar do terreno, quantos por cento, ela é diferente. Vamos supor então que você chega numa área urbana, que não tem tanto verde assim, e essa determinada área tem lá um terreno que você pode usar de 50 a 70, vamos colocar 70, tá? Colocar 70% de terreno pode ser ocupado. Só que lá naquela área onde tem o verdinho que você gosta, onde tem a natureza em volta, para preservar essa natureza e com toda razão, a taxa já não é mais de 70, ela é de 40 ou de 50 ou às vezes até menos, tá? E aí o que acontece? Essa mesma casa em terrenos parecidos, eu estou falando de terrenos de tamanhos semelhantes, essa mesma casa que no outro terreno ocuparia 70% do terreno e estaria do tamanho que você quer, ela já não vai caber no outro terreno, porque ela não vai poder ter aquele tamanho todo, ela vai estar ocupando mais, ela só pode ocupar 50. Então, por que escolher um terreno, comprar inclusive o terreno antes da hora é prejudicial? Porque para comprar o terreno, primeiro ponto, você precisa entender da legislação, não você necessariamente, conte com um profissional sempre, Um arquiteto, a gente faz aqui, por exemplo, um plano de ação, a gente faz esse estudo para o cliente, para ele entender se o terreno atende ao que ele quer e tal. Então, primeiro ponto, conte com um profissional, e se você
comprar o terreno certo, você tem que saber se a casa que você quer cabe nele ou não. E aí você decide, tá, eu quero esse terreno porque eu quero morar nesse lugar. E então, se necessário for, eu diminuo um pouco minha casa para caber nesse terreno. Ok. Não, Rodrigo, eu não abro mão da minha casa do jeitinho que eu quero. Então você vai ter que de repente escolher outro terreno. Esse é um dos pontos. O ponto também mais importante é o que vem antes. Você tem que saber aonde que você está cavando. Como é que você vai construir uma casa se você não sabe se o solo é firme, se ele tem muita água, se ele de repente é arenoso? Como é que você vai fazer isso? Não tem como sair cavando e descobrir. Você pode acabar gastando muito dinheiro em fundação que você nem estava preparado para isso. Então, sondagem de solo, essa é a ferramenta-chave. Sondagem de solo, ela vai te dizer qual é o tipo de solo que você tem, se ela serve para sua casa ou não, para uma casa, aliás, né? Ou não. E você vai ter as diretrizes. Quem vai desenvolver o projeto vai saber, tá? Para esse terreno aqui é firme, dá para fazer uma casa legal, não precisa de fundação muito profunda. Agora, vai ter outro terreno que a gente vai olhar e vai dizer, olha, isso aqui vai precisar de uma fundação um pouco mais profunda, estaca, ou então você vai ter que construir de algo mais leve, como é o caso do steel frame, que é muito mais vantajoso do que a alvenaria, só tem qualidades. Então você tem como decidir, você tem informação para poder decidir. Então não compre o terreno antes da hora, não compre o terreno sem informação, tá? Pesquisa antes, conta com profissionais, você vai se livrar de muito prejuízo, muita dor de cabeça. O terceiro erro é construir como todo mundo constrói. Ah, Rodrigo, mas você não falou isso no começo? Sim, dei uma pincelada, mas, por exemplo, não adianta absolutamente nada você achar que somente um projeto vai resolver. Você vai precisar sim de projeto, você vai precisar sim de organização, mas se você pega esse projeto inteiro e coloca na mão de outra pessoa que não tem o mesmo cuidado, que não vai olhar o projeto de jeito nenhum, não está interessado também, às vezes nem sabe ler o projeto, então você vai ter sim um problema, porque ele vai tirar tudo da cabeça dele. Então ele vai tirar tudo da cabeça dele, você vai descobrir depois se ficou bom ou não, se combina com você ou não, se está do jeito que você quer ou não, quanto que custou, sabe? Então você não siga o caminho que todo mundo segue, porque se você seguir esse caminho, você vai acabar como todo mundo acaba. Reclamando de obra, dizendo que obra só dá dor de cabeça, que obra é ruim, quando na verdade a escolha deles é que foi errada. Então entenda também outra coisa. Escolhas erradas são uma coisa, má orientação é outra. Às vezes você tem sim uma boa intenção, se preparou, buscou um profissional, porém, infelizmente, você acabou caindo na mão de um mau profissional. Converse com profissionais sérios, entenda o que eles vão te entregar, o que é realmente necessário e compare. Às vezes a diferença de preço ela é sim um indicador de qualidade. Você não pode querer comprar uma BMW pagando o preço de um Uno. Ninguém vai te vender a BMW só porque você quer pagar um preço de um Uno. Sabe, se você olhar somente o preço, qualquer negócio vai parecer um bom negócio para você. Só que se você entende que qualidade tem um preço diferenciado e você está buscando qualidade, você vai ter que pagar alguma coisa fora daquele círculo que você já está acostumado a ver as pessoas pagarem, porque você realmente vai querer alguma coisa de qualidade maior. E outra que, no final das contas, sai mais barato, porque você faz certo uma vez. Você não faz errado e passa a vida inteira consertando. Quem aí não conhece a história do cara que tem uma casa que vive com problema de infiltração? Todo ano tem que refazer a base da parede porque ela está sempre cheia de mofo, cheia de reboco estufando. O cara que tem um piso que está estourando. Quem não conhece histórias assim? Obras que tem que ser sempre refeitas, uma obra eterna, não acaba nunca, porque tem vício de construção, está errado. E aí o cara recorre a quem? Recorre ao pedreiro? O cara sumiu, não tem como. Então assim, não haja como todo mundo. Você não é todo mundo. Sua mãe já falava isso, a minha mãe falava, eu tenho certeza que a sua também falava. Então não faça como todo mundo e você vai ter resultado diferente. Se organize, valorize o seu dinheiro é tempo de vida, você trabalhou muito para conseguir ele. Então se valorize o seu dinheiro, valorize seu sonho e você vai ter muita felicidade na sua casa. O quarto e último erro, né? Qual que é o quarto e último erro, Rodrigo? O que acontece? Cara, preste atenção. Questão cultural é extremamente forte. Então, por muitas vezes as pessoas insistem no erro por medo de ser criticado, por medo de, no fundo, estar errado. Porque parentes, amigos, colegas de trabalho, todo mundo quer falar, todo mundo sabe muito de obra. Sabe aquele ditado de médico e louco todo mundo tem um pouco? Eu sempre costumo completar. De médico, louco e construtor, todo mundo tem um pouco. Todo mundo acha que entende de obra. Então a pessoa está querendo construir, está usando do dinheiro dela que ela ganhou e tem que ficar escutando vários parentes falar. Ele acha que ele tem que ficar escutando. Não tem. Cara, segue o que você acha que tem que fazer. Valoriza o seu dinheiro e não tem que ficar escutando quem não está pagando um prego sequer na sua obra. Então,
a questão da opinião dos outros pode ser até que você diga que não liga para a opinião deles, mas a gente liga, isso é verdade, a gente liga sim. Então, até para evitar o incômodo de ter alguém falando o tempo todo, quarto erro é exatamente esse: ficar preso numa situação ruim simplesmente por medo de ser criticado, por medo de estar errado. Confia em você, confia no profissional que você tem e tudo vai acabar bem, tá bom? Outra coisa é por medo, não por medo, né, mas por estar preso. Por exemplo, eu vou fazer minha casa. Aí você vai lá, chama uma pequena equipe, um cara, um pedreiro, um ajudante, e ele te passa um preço. Esse preço está fechado. E aí geralmente você paga 50% no começo e 50% no final. Isso já está completamente errado. Por isso que muitos caras somem e você, né, perdeu o dinheiro. Mas aí você está preso ao cara, você se sente preso a ele. Cara, se eu não pagar, a obra não termina, não tem outra pessoa para colocar aqui, tudo, e você também não tem contrato, não tem como cobrar o cara, tá preso. Porque senão você vai ter prejuízo, você vai perder aquele dinheiro. E aí, como é que faz? Então, para evitar isso, o que você tem que fazer no começo? Contratos. Sempre trabalhe com contratos, que sejam mais simples. O seu pedreiro tem que ser pelo menos MEI, se você for fazer pequenas coisas. Mas, Rodrigo, você falou para fazer com a equipe, não com o pedreiro. Exatamente. Se você for fazer pequenos ajustes, vai chamar um pedreiro de confiança? Ok. Pelo menos contrato. Vou construir minha casa. Aí realmente você vai precisar de um arquiteto, de uma equipe, né, para poder fazer o seu projeto, fazer a gestão da sua obra, e sempre com contratos. Conte com profissionais que façam a gestão de contratos. Por exemplo, quando a gente está trazendo uma equipe para uma obra, para fazer a construção ou a reforma de um dos nossos clientes, sempre o pessoal que entra tem que ser pelo menos MEI, porque eles têm que ter a responsabilidade também pelo que eles fazem. Então eles têm que assinar um contrato. Isso dá segurança para o cliente, isso dá segurança para a gente, isso dá segurança também para o funcionário. Então todo mundo ganha. O melhor cenário na obra é esse, é quando todo mundo ganha. Então não se prenda, não deixe a opinião dos outros afetar a sua paz, ditar para onde você tem que ir. Decida com segurança, siga o seu caminho, escolha o melhor para você e trabalhe sempre com contratos. É assim que você evita o quarto erro, que é ficar preso, né? Ficar com medo. Bem, nós falamos de 4 erros comuns e como evitá-los. Agora a gente vai falar de algumas dores que de repente você tenha ou conhece alguém que teve, que é, primeiro, ter já passado por obra, que a gente falou até agora, né, de quem quer construir, mas agora vamos pensar um pouquinho em quem já passou por isso, precisa ou quer construir novamente, mas está com aquele medo. Então, primeiro ponto, ou você já passou por aquele medo, por aquele prejuízo de 30% a 40% na obra, ou você conhece alguém que passou. E aí você pode pensar assim, cara, tá bom, essa é uma dor que eu já passei, 30% de perda, eu juntei muito dinheiro, tirei dinheiro de onde não tinha. Como é que eu não faço mais isso, Rodrigo? Como é que eu evito ter novamente esse prejuízo? Existem etapas de um bom trabalho. Todo bom trabalho tem processo para que você não tenha problemas, tá? Então, primeiro ponto, você tem serviços de entrada, como a gente chama, que são, por exemplo, no nosso caso, as consultorias, né? A gente tem um plano de ação que a gente avalia o seu caso e te diz, olha, o passo que você tem que seguir é esse aqui, ó, passo a passo, passo 1, passo 2 até lá. Então vamos lá, qual que é esse passo a passo, resumidamente, tá? Primeiro, plano de ação, que é a consultoria para você entender qual é o seu contexto, a gente entender o contexto também e definir um norte para você seguir. Primeiro passo, plano de ação. Segundo passo, é você fazer o projeto. Ninguém começa uma viagem sem saber onde você vai chegar. Ou pelo menos, se você está perdido, você não vai entrando em qualquer rua, você tem que ter um mapa. Então você saber exatamente aonde você quer chegar e o que vai ser feito te faz tomar decisões melhores. Então tenha um projeto em mãos, um projeto completo, tá? Uma planta não é projeto. Você tem projeto arquitetônico, você tem projeto de interiores, se for o caso, né, que você queira. Se tem um projeto paisagístico, você tem um projeto de hidráulica, de elétrica estrutural, então você tem, que são chamados complementares. Projeto de aprovação, tenha um projeto completo. Não confie em quem vai te fazer uma obra e vai te entregar somente uma planta. Ó, tá aqui a planta da sua casa, isso aqui tudo é o projeto. Não é. O projeto vai muito além. Projeto é documento e é a principal ferramenta de um planejamento de obra. Ok, tem projeto, tá tudo bonitinho, aprovou na prefeitura. O que faz agora? Contrate uma gerência de obra, contrate alguém que vai realmente gerir a sua obra. Não é de passar um preço fechado e depois você vai rezar para que tudo acabe bem. Por que o preço fechado ele é ruim? Primeiro ponto, porque ninguém mesmo na face da terra consegue adivinhar tudo que vai acontecer numa obra, seja em termos de custo, seja em termos de imprevisto, quantidade de material, não dá. O cara pode ter 30 anos de experiência, como a maioria diz que tem, não dá, ninguém consegue adivinhar isso. Então você tem que ter uma gerência que vai realmente
quantificar tudo bonitinho para você. Olha, eu vou estudar aqui o seu projeto e vou quantificar quanto de material que você vai conseguir, vai precisar comprar aqui e quanto tempo vai levar. Por quê? O preço fechado nada mais é do que um chute. Se ninguém consegue adivinhar quanto que a obra vai dar, por que um preço fechado te atende? Não dá. Um preço fechado, ele na verdade é somente uma proposta. Olha só, por esse preço daqui eu acho que dá para fazer sua obra. E se não der, você vai começar a pagar aditivo e aditivo e aditivo. O preço fechado nada mais é do que você faz um orçamento. Não, orçamento não, né? Você pega um caso, né? No caso do construtor, pega um caso e pensa, eu gastei tanto naquela obra. Vou colocar uma margem de segurança porque teve mudança de preço, mais uma margem de segurança para o meu lucro. Então ele vai colocando margem em cima de margem, e em cima de margem, e o preço vai só aumentando, e aumentando, e aumentando. Então das duas, uma. Ou ele está jogando muito em cima para poder pegar a obra sem ter prejuízo, ou ele está jogando muito embaixo para garantir que ele vai pegar a obra, e uma vez que ele já está lá dentro mesmo, você vai já estar preso a ele e vai ter que pagar, senão a obra para, né? Não continua. Então, você trabalhar com preço fechado tem esse problema por causa disso. Gerência de obra é outra coisa, você vai pagando por medição. Olha, a gente tem tanto de estrutura para fazer, quanto tempo que vai levar e quanto que vai custar. Ok, terminou a estrutura, aí o cliente paga. No máximo ele vai pagar antes a questão do material e custos para a equipe estar ali, por exemplo, transporte, alimentação, e aí depois ele vai e paga pelo serviço feito. Esse aqui é o justo. Ah, mas Rodrigo, eu sou construtor, agora pensando um pouquinho do lado do profissional, né? Eu sou construtor, como é que eu vou receber tudo depois, né, do cliente? E se o cliente não me pagar? Para isso que serve o contrato. Você não pode ter medo também de assinar contrato. Então, cliente e construtor assinem contrato. Isso dá a garantia, isso dá a segurança para vocês dois, tá bom? Outra dor sabe aquela pessoa que planeja e nunca faz? Mesmo tendo condições de fazer? Isso se deve ao medo. Então, por que você não dá o passo? Geralmente você olha outros casos perto de você e pensa, todo mundo tem esse mesmo tipo de problema, eu não quero ter esse tipo de problema, como é que eu evito? E você não tem informação suficiente e acaba que você fica ali esperando que talvez um dia as coisas mudem e vai que você consegue realizar seu sonho. Não dá. Você tem que dar o primeiro passo, você tem que conversar com pessoas que entendam mais do que aqueles que estão ao seu redor. Você pode amar de todo o coração a sua família, seus amigos, mas você não tem que concordar com tudo que eles falam. Então você não tem que fazer as coisas do jeito que eles fazem. Procure um profissional para poder você dar o primeiro passo e saber exatamente que você está no caminho certo para realizar o seu sonho, para você ter a sua casa. Então, às vezes, qual é o medo principal? Prejuízo. Eu falei isso no começo e vou repetir. Preço nada mais é do que uma consequência de boas ou más decisões durante o projeto e durante a obra. Claro que você tem o limite da realidade. Eu não posso querer construir uma casa de altíssimo padrão, 200 metros quadrados, com 200 mil reais. Não dá. Então, o que você tem que entender? Em qual terreno você está pisando? Qual que é o custo médio de mercado? Ter um projeto real para você não ter essa surpresa, esse prejuízo. Então, como é que você consegue garantir que você vai ter como pagar a sua obra? EVF, Estudo de Viabilidade Financeira. A gente já falou em outros vídeos, também postagens no Instagram. O estudo de viabilidade financeira nada mais é do que o seguinte, ele garante que o projeto, do jeito que está, até o determinado ponto em que ele é avaliado, ele vai caber no seu bolso. Por isso que ele tem que ser feito durante o projeto. Por quê? O EVF ele vai te trazer informações de mercado. Você não pega assim, olha, mais ou menos no mercado está se cobrando X por esse material. Não, você vai até um fornecedor, melhor, a gente vai, né, que a gente está fazendo, o cliente recebe o EVF. A gente vai até o fornecedor e pergunta, olha, esse piso aqui, que está aqui no projeto, eu quero ele e mais duas opções para o meu cliente ter como escolher. Quanto é que está eles? Sabe, é preço direto de loja, é preço direto de fornecedor. Com dados reais de mercado, de preço e prazo, você tem como decidir. Informação, isso é o que faz você ficar mais tranquilo, porque você vai olhar o EVF e vai ver, esse projeto do jeito que está agora está um pouco acima do que eu quero pagar. Como é que a gente reduz? O EVF te mostra isso também, onde é que estão os pontos mais caros, os medianos e os mais baratos. Aonde que a gente tem que atacar para reduzir? Ou então, até mesmo você chegar e olhar, cara, está mais barato do que eu pensei. Então eu quero investir um pouco mais na minha casa, eu quero ter realmente a casa assim que eu olho e falo, caramba, é a casa que eu sonhei. Aonde que a gente tem que investir mais para poder chegar exatamente no patamar que eu quero? Então você tem informação para decidir, seja o que for, para aumentar, para diminuir, para manter do jeito que está, mas você tem informação. O EVF ele te dá isso, liberdade de escolha por meio de informações reais do mercado. Então conte com um profissional, conte com um projeto, conte com um EVF. Sem projeto não tem como fazer obra, sem projeto não tem como fazer EVF. Quem te disser que dá para fazer está mentindo, porque não tem como.
Você fazer obra sem projeto, sem EVF, você simplesmente está tentando, é tentativa e erro. O cara está fazendo teste com o seu dinheiro, você virou cobaia e nem percebeu. Então, conte com profissionais sérios, valorize o seu dinheiro. Eu não canso de repetir isso porque realmente é muito importante. Você trabalha muito para conseguir esse dinheiro, então valoriza, cara. Valoriza para você olhar para sua casa e não ter a reação, cara, desgraça de obra. Acabou com o meu dinheiro, acabou com a minha saúde, me estressou muito. Sabe, essa é uma reação totalmente diferente de você olhar e falar, olha só o que eu realizei. Planejei por muito tempo, juntei dinheiro, procurei profissional e agora está aqui. É entrar, viver tudo que eu tenho para viver e ser feliz. Essa é a reação que a gente quer que você tenha. Outra dor muito constante, garantias. As pessoas têm medo, acham que obra não tem garantia. Obra tem garantia. Artigo 618 do Código Civil. Você tem garantia de 5 anos na sua obra, seja reforma ou construção. Então, como é que você garante isso, né? Como é que você tem acesso a essa garantia? Contratos. Tenha contratos. Você tem garantia da sua obra, então você tem que contar com profissionais sérios que vão fazer essa garantia valer para você. Chegamos ao final do nosso vídeo. O primeiro vídeo da série Casa dos Sonhos, como ter a sua casa dos sonhos. Espero que você tenha gostado. Espero que você siga os outros vídeos. E se você tiver dúvidas, coloca aqui nos comentários que a gente vai te responder com o maior prazer. E segue a gente também, a gente vai colocar aqui na descrição todos os nossos canais, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.